Vamos lá. Já sabe triângulos. Vamos colocar aqui um triângulozinho. Aqui. Nós temos um triângulo. E a gente sabe, eu tenho 3 ângulos internos. Tenho, juntamente com esse ângulo interno, a continuação aqui. Eu sei que a soma dos ângulos internos graus. Soma dos ângulos internos do triângulo. Isso a gente sabe. E depois, nós temos que cada ângulo interno tem seu respectivo ângulo externo. Externo. A gente sabe que essa junção aqui, ó, ângulo interno com ângulo externo, ó, o ângulo interno A, mais o ângulo externo, bem, 3 ângulos internos do triângulo, a soma dos ângulos internos do triângulo, 180. O ângulo interno com seu respectivo ângulo externo dá o quê? Tá? E outra coisinha que a gente fez, que do ângulo externo, o triângulo é igual ao quê? Igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. O que significa adjacente? Eu ia falar uma coisa, mas eu não vou arriscar, não. Vou falar. Não, tia, porque... é porque eu falo que é vizinho, mas eu não sei. Isso, é o que está do lado, tá? Tipo, esse ângulo interno C, o adjacente externo a ele, esse ângulo externo, tá? Então, o que está do lado é adjacente. Como que eu faço para achar a medida desse ângulo externo? Vamos aqui, ó. Por exemplo. Ele vai ser igual à soma dos dois que não são adjacentes a ele, ó. Não são. Ou seja, os dois internos aqui, ó, que não estão do lado dele. A mais B. Achar o ângulo externo, nós vamos soma dos dois internos, que não é o interno que está do lado dele, está longe dele, que não é adjacente. Adjacente é junto, do lado. Por exemplo, vamos supor que aqui num triângulo aqui, a gente tivesse a medida desse ângulo externo aqui para a gente encontrar. Ângulo externo. E o ângulo interno aqui medisse 40. E aqui x. A medida desse ângulo externo aqui. O que eu teria que fazer? É para falar? É. Você tem que... Eu não sei, tia, mas você tem que igualar 180? Outra coisa, o ângulo externo, ó, esse ângulo externo não vai ser igual a medida dos dois internos que está longe dele? Quais são os internos que estão longe dele?
O 40 e o X. O 40 e o X. Só que aqui eu não tenho o valor do X. Então, primeiro eu vou encontrar o valor do X. Como que eu acho o valor desse X? Igual a 180? Igual a 180. Vou somar os três ângulos internos do triângulo. 40 mais 30 mais o X igual a 180. Então, de primeiro grau, X é igual a 180 menos 30 mais 40. Vem para cá negativo, mudou de lado. X é igual a 110. Então, esse ângulo externo aqui vai ser igual ao 40 mais o 110. O ângulo externo é igual a 150 graus. Certo? Já não era mais fácil fazer 180 menos 30? Daria, tá? Mas eu quero que vocês gravem essa formulazinha aqui, ó. Tá? Sempre ele vai dar uns números bonitinhos assim, tá? Então, lembrem que soma dos ângulos internos não adjacentes a ele, eu consigo encontrar esse ângulo externo. Soma dos ângulos internos do que dá 180 e um ângulo interno com seu respectivo ângulo externo, a soma deles também dá 180. Tá? Isso não é novidade. Na página 75 ele traz uma coisa também que não é novo. Classificação. Nós podemos classificar os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos, tá? Classificação quanto aos ângulos. Os lados. Ângulos, nós temos um triângulo, ângulo, seja um triângulo retângulo reto. O reto tem a medida de, tá? Se aparecer um ângulo reto, depois eu vou ter aqui um triângulo acutângulo. Eu digo que um triângulo é acutângulo. Três ângulos internos desse triângulo são agudos. Acutângulo. Nesse caso, eu tenho os três ângulos aí do meu triângulo, são ângulos agudos. O que são ângulos agudos? Menos de 90 graus. Isso. Tá? E temos aqui, quanto aos ângulos também, os triângulos obtusângulos. Ângulo é obtusângulo quando eu tenho um ângulo obtuso. Tá? O que é ângulo obtuso? Acima de 90. Maior que 90, menor que 180. É ângulo raso, tá? Aquele reto aqui, ó. O ângulozinho aqui. Aqui 180. Então, se apareceu classificação quanto aos ângulos. Tem um ângulo reto de 90 graus, tem um triângulo retângulo. Os três ângulos do meu triângulo são agudos, ou seja, menores que 90 graus, eu tenho um triângulo acutângulo. Eu tenho um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90, menor que 180, triângulo obtusângulo. Classificação agora quanto aos lados. Eu tenho um triângulo equilátero. Tenho todos os lados iguais, os três lados iguais. Tá? Três lados congruentes ou iguais é a mesma coisa. Tá? Congruentes, mesma medida. Congruentes. Eu tenho aqui 4. Depois eu tenho um triângulo isósceles. Triângulo isósceles, eu tenho o quê? Dois lados congruentes. Os lados são iguais.
dois lados iguais. E tem um triângulo escaleno. No escaleno, eu tenho os três lados com medidas diferentes. Três lados com medidas diferentes. Tá aí, classificação. Quanto aos ângulos, quanto aos lados. Três lados iguais, com a mesma medida, triângulo equilátero. Dois lados iguais e só um diferente, eu tenho triângulo isósceles. Os três lados do triângulo com medidas diferentes, eu tenho um triângulo escaleno. Na página 76, ele traz atenção. Assim, ó, um triângulo, ele trouxe aqui ângulos e lados aí. A, C. O lado A, lado B, lado C. Ele fala aqui, ó, um triângulo, ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Analogamente, ao menor lado opõe-se o menor ângulo. Ó, o maior lado é esse aqui, se a gente olhar. O maior lado. Então, de frente para ele, vai estar sempre o maior ângulo. Tá? E a mesma coisa acontece com o menor lado. Vamos supor que esse aqui seja o nosso menor lado. De frente para ele, o menor ângulo. Tá? Maior lado, de frente para ele, maior ângulo. Menor lado, de frente para ele, menor ângulo. Caso os dois lados sejam congruentes, os ângulos opostos a eles também serão. Tá? Eu tenho, vamos supor, dois lados congruentes. O lado de cá mede x, esse também mede x. Os ângulos que estão de frente para ele também terão. Tá? Outro negocinho que ele todo triângulo, os lados obedecem ao princípio da desigualdade triangular. Desigualdade triangular, que estabelece que cada lado é menor que a soma dos outros dois. Desigualdade triangular. Nós temos aqui o caso da desigualdade triangular. Aqui. Vértice A, vértice B, vértice C. Nós temos o lado A, lado B, lado C. Essa desigualdade ele traz que obedece ao princípio que diz assim: o lado menor que a soma dos outros dois, tá? Ó, o lado, em todo o triângulo, os lados obedecem ao princípio da desigualdade triangular, que estabelece que cada lado é menor que a soma dos outros dois. Isso também você já viu. Ou seja, o lado A vai ser menor que a soma do lado B mais C. O lado B vai ser menor que a soma do lado A, C. O lado C vai ser menor que A, B, tá? Desigualdade triangular, tá? Então, expressa aqui que um lado é sempre menor que a soma dos outros dois lados. Isso para a gente ver a questão da existência do triângulo, né? Tem que obedecer esse princípio da desigualdade. Por exemplo, aqui, ó. Nós tivemos aqui. Se existir esse triângulo com 3 centímetros, 5 centímetros e 7 centímetros. Para verificar se pode existir um triângulo com essas medidas aí. A gente sabe que princípio da desigualdade para ver se pode existir um triângulo assim.
Então, ao princípio, como que fica esse princípio? Um lado tem que ser menor que os outros dois. 6 é menor que 12. Um lado, 5, tem que ser menor que a soma dos outros dois. Mais 3. 5 menor que 10. Aqui, né? Menor que 10. 5 falta no lado 7. O lado 7 tem que ser menor que a soma dos outros 5 mais 3. Então, 7 menor que 8. Okay? Se eu fiz aqui e aqui, ó, afirmar que um lado é menor que a soma dos outros dois, isso tem que dar correto nos 3 lados. Então, significa que sim, tá? Eu consigo fazer um triângulo com essas medidas aqui de lados. Tá? Se um deles não desse, não daria para construir o triângulo com essas medidas de lado. Princípio da desigualdade. A gente fez isso já no passado, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui um outro exemplozinho aqui para a gente fazer. Vou supor que ele me deu um triângulo assim, ó. Aqui eu tenho um ângulo, que eu vou chamar de Y. Aqui eu tenho um ângulo que mede 60. Aqui eu tenho um ângulo que mede 100. E um outro ângulo que mede 45. E aqui eu tenho um ângulo que mede 30. E aqui eu tenho um ângulo que mede x. Ele pede aqui para encontrar o valor de x e y. Ângulo maior. Aqui tem aqui o vértice A, o vértice B e o vértice C. E dentro desses maior, vamos lá, como que eu posso encontrar aqui o valor do x e do y? Quem lembra isso? Mais fácil de encontrar o x ou o y? Olhando assim. O Y. O y, ó, eu tenho um triângulo aqui, ó. Ó o triângulo aqui. E eu tenho os 3 ângulos aqui do triângulo. O que eu posso fazer aqui? Igual a 180. Isso. O y, que é um ângulo, mais o 60, mais o 100. A soma desses 3 ângulos do triângulo tem que dar o quê? 180 graus. Resolvo por equação de primeiro grau, tá? Tudo que tem letra fica de um lado, o que não tem fica do outro. Quando muda de lado, tem que mudar. Ok. Tem o valor do y aqui. E agora, como que eu posso encontrar o valor do x? O x está aqui, ó. Outro triângulo aqui, ó. Ó, triângulo x. Tenho um ângulo que vale 30 aqui e tem o x. Está faltando um ângulo aqui, não tá? Aham. Primeiro eu vou ter que encontrar esse ângulo aqui para depois encontrar o valor do x. Como que eu vou encontrar esse ângulo aqui que eu coloquei aqui de azulzinho? Tem como encontrar ele?
Não tem um triângulo aqui no meio? Aham. Ó, triângulo aqui no meio. Peraí. Também tem os 3 graus, ó. A medida de 1 de 45. Tem como encontrar algum desses dois aqui já? Ô, tia, uma dúvida. Esse ângulo, por exemplo, Luiz. Aí, Luísa? eu não entendi o que você falou. O quê? Você falou alguma coisa? Não, aí você começou a falar antes, aí você parou. Não, é porque assim, esse ângulo aí da esquerda, Esse aqui. aí do outro lado tá 100. Aham. Poderia, desse outro lado aí, ser 100 também igual, tipo igual? Não, porque, ó, meia circunferência. Meia circunferência é quanto? Então, do outro lado é 80. Do outro lado é 80. Muito bem, tá? Meia circunferência. Eles são iguais, Luísa, quando eu tenho, tipo, mais ou menos isso aqui, ó. Duas retas se encontrando. Eu tenho um do lado do outro, eles são iguais. É o oposto pelo vértice. Ah, é verdade. Aham, Aí ele entra aqui na igualdade, tá? tá Para um bom. do lado aqui, ó, eles são adjacentes. Então, ele forma a meia circunferência. Os dois juntos têm que dar 180. Se um é 100, o outro só pode ser 80. Tá? Agora, eu consigo encontrar esse ângulo de cá que tá faltando para eu achar esse azulzinho de cá, não consigo? Ó, Aham. 45, tem um que é 80 e tenho esse aqui que eu não sei. Os dois juntos, os três juntos tem que dar 180. Então, o Zzinho vai ser 180. Aí eu vou passar para o outro lado. O 45 mais 80, que dá 125. E vai ser igual 180 menos 125, 55. Então, aqui, ó, ele é 55. Como que eu acho o azul agora? Esse azulzinho. Diferença. É meia circunferência. Os dois juntos tem que dar quanto? 180. 180. Um lado é 55, então eu vou fazer 180 menos 55, que vai dar 125. Agora sim eu consigo achar o x, ó. Eu tenho esse 30 mais o 125 que eu encontrei aqui, mais o x igual a 180. X é igual a 180 menos 155, porque é 125 mais 30 dá 155. Então, aqui o valor do x é e o y 20 graus. Aqui agora a gente vai ter que ir juntando e interpretando. A gente vai ter que colocar em prática essa parte aqui. Adjacentes, para um do lado do outro, vai dar 180, que é a meia circunferência. É a mesma coisa se fosse um interno e um externo, tá? Ó, esse triângulo aqui, ó, aqui é interno. Esse de cá é como se fosse o externo desse triângulo aqui. E a gente vai ir interpretando para poder achar o valor de x e o valor de y. Certo? Sim. Se não lembram dessa parte? Essa parte aqui da desigualdade, princípio da desigualdade, tá? Ok? Um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, você vai fazer com os 3 lados. Tá? Ó, fiz com um lado que mede 3. Ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Eu vou fazer com um lado que mede 5. Ele tem que ser menor que a soma dos outros dois.
e depois eu fazer com o lado que mede 7. Menor que a soma dos outros dois. Se algum deles não der, tem um triângulo com essas medidas aqui. Isso tem que dar desigualdade aí. Sim ou não? Sim. Hein? Com dúvida? Lô, tá Não, caladinha? ainda eu tirei. Cadê, Lô? Tá caladinha hoje? Então tá, isso aqui é uma novidade. Depois ele traz uma parte de congruência do triângulo. Ele divide ele em duas partes, tá? Ele vai trazer a congruência e depois ele vai trazer casos de congruência. Essa parte de congruência, o que ele faz aqui, ó? Vou ter dois triângulos. Uma linha, esse ângulo aqui de duas linhas e esse ângulo de cá. Do lado de cá também vou ter outro triângulo, cujo aqui, vou supor, esse ângulo duas linhas, três linhas e esse aqui uma linha, tá? Eu tenho um triângulo ABC, BF. Ele traz esse lado aqui, ó, mede uma linha, esse lado de baixo mede duas linhas e esse lado de cá, três linhas. Esse lado aqui de duas linhas, esse mede uma linha e esse mede três linhas. E o que ele quer? Que a gente diga quais são os ângulos correspondentes e quais são os lados correspondentes. Então, lados e ângulos correspondentes. Tá? Ou seja, o que a gente vai ter que olhar? Lados correspondentes. Lado que está entre a mesma medida de ângulo. Olha aqui. O ângulo uma linha e duas linhas. É o lado AB, não é? Uhum. Esse lado AB vai ser correspondente, homólogo, congruente, ao outro lado de cá, que também está entre esse ângulo, uma linha e duas linhas. Nesse triângulo de cá, qual o lado que está entre o ângulo, uma linha e duas linhas? Nesse triângulo de cá? Lado AB, entre esse ângulo, uma linha. O correspondente dele é no outro triângulo, que é o lado que também está entre uma linha e duas linhas. Ângulo uma linha, ângulo duas linhas, né? Esse lado DE, ângulo uma linha, ângulo duas linhas, o lado AB. Significa que esses lados que estão entre o mesmo par de ângulos, eles são correspondentes. Tá? Logo, eles vão ser congruentes. Agora, olha esse lado aqui, ó. Esse lado BC é entre o ângulo duas linhas e o ângulo três linhas. Qual é o lado desse triângulo de cá que é correspondente a ele? É F? É F. Aí. Entre o ângulo duas linhas e três linhas, igualzinho de cá. E agora, o lado AC. Qual é o correspondente dele nesse triângulo de cá? DF? DF. Entre a mesma medida, entre uma linha e três linhas. O lado AC. O lado DF, uma linha e três linhas. Tá? Então, nós temos aqui, ó, os lados que são correspondentes. São homólogos, ou seja, eles são congruentes, mesma medida. E agora os ângulos? Ângulos correspondentes. Qual é o ângulo correspondente ao ângulo A desse triângulo aqui? Qual tem a mesma medida no triângulo de cá? D. O ângulo D. O ângulo B.
Qual que é o correspondente no outro triângulo? É. O ângulo E. E o ângulo C, o correspondente é? F. O que que significa isso aqui, gente? Esse triângulo ABC, esse triângulo DF, eles são congruentes aqui nesse caso. Ó, note que, para indicar a congruência entre os lados e os ângulos, temos uso de símbolos. O mesmo símbolo indica a congruência entre lados, ângulos e triângulos. Congruência de triângulos. Eu tenho lados homólogos e ângulos que são correspondentes. Alguém não entendeu esses lados homólogos aqui? A gente pode dizer que esse triângulozinho ABC, esse triângulo ABC é congruente com esse triângulo DEF. Eu tenho os lados correspondentes e tenho os lados correspondentes são congruentes e os ângulos correspondentes também são congruentes, tá? Ou seja, esse triângulo aqui é congruente com esse triângulo de cá. Aqui um outro caso que ele traz aqui, ó. Eu tenho um triângulo aqui. Não vou nem botar os ângulos aqui, vou fazer igual tá aqui. Ângulo ABC. E de cá eu tenho outro triângulo. E, E, três. Vamos identificar quais são os ângulos congruentes. Ângulos congruentes. Quais são? Olha de um triângulo e qual é congruente ao outro triângulo. Ângulo A aqui, ó. Ângulos A aqui. Qual que é congruente a ele do triângulo de cá? Ângulo A. Não tá aqui, ó. Tá entre o lado 2 e o lado que mede 3. Qual que é do lado de cá, que tem um ângulo que está entre o lado que mede 2 e que mede 3? Gente? Qual vai ser o correspondente aqui? Ângulo A. Qual vai ser o correspondente do ângulo A nesse ângulo aqui? D. D. Aí. Também não está entre o lado 2 e o lado 3? O que é isso? Ângulo B. O que tá acontecendo, gente? Que é isso, gente? Isso, gente. Ô, Júlia, você tá bem? É, eu tô escutando alguém. Quê? Que barulho foi esse? Não fui eu, Tem não? alguém chorando. Foi chorando. Não, tinha alguém lá assim. Eu olhei, a Júlia não tava com o microfone ligado. Então, Eu, hein? você tá bem. Tô, gente. Gente, É volta porque aqui. você era o único com o microfone Qual ligado. o ângulo que está Não, correspondente não. ao ângulo B? Só se for meu irmão. Ângulo B. Qual é o correspondente do lado de cá? G. Ó, o ângulo B não está entre o lado 2 e 1, a linha? O ângulo E também. Uma linha. O ângulo C, qual que é o seu correspondente?